Queria saudar a juventude da Igreja Primeiro Amor com a graça e a paz do nosso Senhor. Quero te convidar nos próximos 30 minutos. É o que eu peço para você. Peço para você que está aqui, peço para você que está nos assistindo pelo YouTube. São 30 minutos que podem certamente impactar decisivamente a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre sucesso. Sucesso. Quando a gente fala de sucesso, é muito comum nós entendermos que normalmente o jovem quer ter sucesso. Eu digo normalmente porque, pelo menos na minha época, o jovem ele era sonhador. O jovem tem essa característica de ser sonhador. Mas o que eu tenho percebido ultimamente, eu sou professor universitário e eu costumo lecionar uma disciplina para os alunos que entram na Universidade Federal do Pará, são os calouros do curso de economia, e eu gosto muito de conversar com esses jovens. O que eu tenho percebido em muitos dos calouros da Universidade Federal do Pará é a ausência de sonhos, a ausência de projetos. Dentro dessa cultura da pós-modernidade, o que nós estamos observando é uma juventude que muitas vezes parou de sonhar, parou de ter projetos de vida. Mas eu quero conversar com vocês sobre 7 lições para o jovem alcançar o sucesso na vida. Provavelmente há entre vocês aqueles que têm sonhos, que têm projetos. E se há alguém aqui que não tenha sonhos, que não tenha projetos, o Senhor te chama nessa noite a restaurar, a sonhar, a pensar o futuro e a sonhar com ousadia nesse futuro. Nós vamos falar sobre isso com base em um personagem bíblico, que pode nos trazer muitas lições. O nome original desse personagem bíblico era Oséias. Mas certo dia Moisés chamou Oséias e disse: eu vou mudar o teu nome. E alterou o nome de Oséias e passou a nominar Oséias de Josué. Ali houve uma mudança de nome, houve uma mudança de posição social, e naquele momento Josué passou a acompanhar Moisés. Vocês certamente conhecem a história de Moisés, vocês conhecem a história de Êxodo, quando os filhos de Israel, quando a nação de Israel foge do Egito rumo à terra prometida, rumo a Canaã. E naquele momento Josué passou a acompanhar Moisés. Josué era muito jovem, passou a aprender com Moisés. Em determinado momento, a nação de Israel chega, aproximadamente 3 milhões de pessoas chegam próximo à terra prometida. E naquele momento, Moisés seleciona líderes das 12 tribos, 12 líderes das 12 tribos. E pede: espiem essa terra, olhem essa terra, me tragam informações sobre essa terra. E é sobre isso que nós vamos ler a partir de agora em Números 13, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés dizendo, disse o Senhor a Moisés, vamos lá, vamos seguir a projeção. Pode seguir, por favor. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre deles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Bom, passando esse momento, os 12 espias foram para a nação de Israel, foram à terra de Canaã, espiaram a terra de Canaã, observaram a terra de Canaã e retornaram para uma reunião com os líderes da nação de Israel. E um fato muito interessante aconteceu. Dos 12 espias, os 12 espias observaram e viram: olha, essa terra emana leite e mel, essa terra é muito boa, essa terra é muito proveitosa. Entretanto, 10 desses espias tiveram uma palavra negativa: nós não poderemos prevalecer contra esse povo, eles são muitos, eles são numerosos, há gigantes nessa terra. E 2 disseram, Calebe e Josué: não, nós podemos sim conquistar essa terra. Houve uma disputa entre eles. Naquele momento, inclusive, houve murmurinhos para tentar assassinar Josué e Calebe.
Mas Josué e Caleb mantiveram uma posição firme. E a partir daí houve uma decisão do Senhor em função do posicionamento dos espias, que está em Números 14, versículo 30, diz o seguinte: não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Naum. Naquele momento o Senhor disse: quem tiver mais de 20 anos, pela sua atitude, pelo fato de não ter pensamento assertivo, não ter fé, não acreditar nas minhas promessas, não vai entrar nessa terra. E aí a nação de Israel passou 40 anos vagando no deserto, até que todos aqueles que tinham mais de 20 anos morressem, exceção de Josué e Caleb. Após 40 anos acontece a morte de Josué. E aí nós vamos para Josué 1, versículo 1 a 9, diz o seguinte: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés havia falecido e o Senhor havia colocado, portanto, Josué para liderar a nação de Israel. E Josué estava liderando a nação de Israel, mas o Senhor dá uma instrução, dá algumas determinações a Josué. Olha que interessante. A partir daí o Senhor diz a Josué: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado a você, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Pode passar, por favor? Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Aí vem, olha só, primeira ordenança do Senhor para Josué: sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, segunda vez, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Terceira vez: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Amém? Bom, 7 lições para que o jovem tenha uma vida de sucesso. E quando a gente primeiro pensa em sucesso, a gente começa a perguntar: o que é sucesso? Eu, quando estava preparando essa ministração para vocês, eu pensei: o que é sucesso? Fui no dicionário e o dicionário diz o seguinte: sucesso, consequência exitosa, positiva, acontecimento favorável, resultado feliz, êxito. Sucesso, portanto, é você alcançar um objetivo, é você chegar a um ponto determinado. Primeira lição, 7 lições. Primeira lição: para você ter sucesso, jovem, para você ter sucesso, é preciso ter um projeto. Nós precisamos ter um projeto. Fui no dicionário. O que é um projeto? Projeto é plano, planejamento, algo que se faz com a intenção de realizar ou desenvolver alguma coisa. Qual era o projeto que estava envolvido naquele momento para a nação de Israel? Era conquistar o quê? A terra prometida. Havia uma promessa do Senhor e a nação de Israel estava em busca da terra prometida. Naquele momento Josué foi alçado como líder na nação de Israel para conquistar, portanto, a tão sonhada Canaã, que tinha sido a terra dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quantos de vocês têm projetos de vida? Quantos de vocês têm um objetivo de vida?
Eu, por exemplo, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu tinha um objetivo na minha vida. Eu queria ser professor de economia da Universidade Federal do Pará. Aquele era meu sonho, aquele era meu projeto. Quando eu entrei no vestibular, fiz a faculdade de economia, eu queria ser professor. E eu sabia que para eu ser professor, eu tinha que cumprir algumas etapas. Por exemplo, eu tinha que ter um mestrado, eu tinha que ter um doutorado, eu tinha que fazer um concurso público para ser professor da Universidade Federal do Pará. E eu comecei naquele momento a trabalhar etapas na minha vida para alcançar os meus objetivos. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu foco de vida existencial? Qual é o teu propósito existencial? Como eu disse anteriormente, é muito curioso porque eu tenho conversado com jovens e muitos jovens que eu converso não têm propósitos existenciais. Não sabem o que querem alcançar na vida. Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Bom, você que é jovem dessa igreja, você sabe que para você servir ao Senhor, não necessariamente você precisa ser pastor, ou você precisa estar envolvido, por exemplo, em um ministério da igreja. Você pode servir ao Senhor como médico, como advogado, como enfermeiro, como nutricionista. Você pode servir o Senhor naquele chamado que você tem para a sua vida. Qual é o teu chamado? Por onde o teu coração bate mais forte? Portanto, para ter sucesso, primeiro você tem que ter um objetivo. Segunda lição, é preciso ter visão, atitudes corretas e fé. Números 13, 30, diz o seguinte: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Enquanto os 12, e dos 12 espias, 10 disseram: nós não podemos prevalecer contra esse povo, eles são muitos, eles são gigantes. Muitos murmuravam. Outros disseram na Assembleia Pública da Nação de Israel: nós devemos voltar para o Egito, era melhor ser escravo no Egito do que padecer aqui nesse deserto. Josué e Caleb se levantaram: não, nós podemos prevalecer sim, nós podemos vencer sim, nós temos condições de conquistar essa terra sim. Eles tiveram, portanto, visão, eles tiveram atitude correta, eles tiveram fé, eles tiveram aquilo que os coaches hoje em dia costumam dizer: pensamento assertivo. Aliás, quando você vê coach hoje, coach pode dizer muito pensamento assertivo. Pensamento assertivo é exatamente isso. É pensar positivamente, é ter visão de vencedor. Para você ser alguém bem-sucedido em qualquer coisa que você faça, você tem que ter visão de vencedor, você tem que ter visão de águia, você tem que olhar longe, você tem que mirar o seu objetivo e você tem que focar naquele seu objetivo. Fé, atitudes corretas, visão, segunda lição. Terceira lição. É preciso tomar cuidado com os ladrões de sonhos. Muitas vezes nós encontramos ladrões de sonhos em nossas vidas. Números 13, 31 diz o seguinte: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aqueles homens estavam roubando o sonho da terra prometida da nação de Israel. E muitas vezes nós encontramos ladrões de sonhos em nossas vidas. Esses ladrões de sonhos muitas vezes podem ser pessoas próximas, muitas vezes pessoas queridas, que dizem: você não é capaz, isso não é para você, você não tem condições de atingir isso. Para de besteira, para de sonhar com isso, isso é muito para você. E muitos de nós muitas vezes ouvimos palavras de maldição sobre as nossas vidas. Eu, quando estava no quinto semestre do curso de economia, estava estudando para a prova do mestrado, e eu me lembro que eu encontrei um ladrão de sonho. Uma das matérias da prova do mestrado era macroeconomia, e eu, cursando macroeconomia 1 na universidade, primeira semana de aula, peguei o programa da prova do mestrado, fui procurar meu professor, todo feliz: professor, eu estou estudando para essa prova aqui. Ele virou para mim, deu um sorriso irônico e disse: deixa de bobagem, você não vai passar nessa prova. Eu já tentei essa prova algumas vezes e nunca passei. Nenhum professor aqui da nossa universidade passou, não é você que vai passar. Ali podia ter sido sepultado o meu futuro.
Ali podia ter sido sepultado o meu sonho. Ali se apresentou um ladrão de sonho na minha vida. Poderia ter sido uma palavra de maldição, mas eu não comprei essa palavra de maldição. Eu mantive o meu foco, continuei estudando, passei na prova que ele disse que eu não teria condições de passar. Depois passei no doutorado, depois eu fiz o concurso e voltei para a Universidade Federal do Pará, como professor. Muitas vezes nós escutamos vozes de pessoas queridas, de pessoas próximas, de pessoas que muitas vezes tentam roubar os nossos sonhos. E muitas vezes, aí um quarto ponto, quarta lição, os nossos ladrões de sonhos somos nós mesmos, quando nós paramos de acreditar naquilo que nós podemos fazer, na nossa capacidade, naquilo que nós podemos conquistar. Quantos desistem no meio do caminho porque se acham incapazes de atingir aquele objetivo? Se acham muitas vezes pequenos dos desafios. Quando o Josué estava para entrar na terra prometida, o que o Senhor falou para Josué? Esforça-te e tem de bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de muito bom ânimo. E no final desse capítulo ele vai dizer mais uma vez: Josué, não esquece, te esforça e tem de bom ânimo. Você quer conquistar algo na sua vida? Esforço e ânimo caminham juntos. Quarta lição, é preciso, portanto, ter ânimo. Ânimo, fui no dicionário, diz o seguinte o dicionário: condição de espírito, excesso de determinação diante de uma circunstância. Pensamento assertivo. Ânimo é pensar positivamente, é pensar assertivamente. Ânimo é isso. Na vida tereis aflições, na vida tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. Vocês vão passar por dificuldades, não vai ser fácil alcançar sonhos. E se vocês são visionários, e eu tenho uma coisa para dizer para vocês aqui: se vocês têm sonhos plantados no coração de vocês, é porque o Senhor, com ousadia, está chamando vocês a alcançarem lugares altos. Lugares altos. Mas certamente vocês vão encontrar adversidades. E muitos, e aí é a diferença entre o vencedor e o derrotado. É a forma como ele se posta diante das adversidades. Aliás, tinha uns filmes que eu gostava de ver, eu vou denunciar a minha idade aqui, da década de 90, década de 80. Um deles era Rocky Balboa, né? Eu gostava muito do Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, o pessoal já está se sacudindo aí. E me lembro de uma vez que o Rocky, já acho que era o Rocky 4, o Rocky 4, ele já mais idoso, ele vai lutar contra um adversário, e o filho dele vem e vai ter um diálogo com ele, dizendo: olha pai, não faz isso, você está servindo de piada para as pessoas. Não sei quantos de vocês assistiram o Rocky 4, e o Rocky, ele sai do restaurante e vai ter uma conversa com o filho dele. Esse vídeo inclusive é muito usado em treinamentos organizacionais, e ele diz para o filho dele: olha, se você está se importando com o que os outros estão dizendo, você está errado, você já começa a ser derrotado a partir daí. Segundo ponto, a vida vai bater forte, a vida vai bater dura. A vitória, a conquista, não diz respeito a qualquer outra coisa a não ser a tua condição, a tua capacidade de resistir aos golpes da vida. Você vai apanhar, você vai sofrer golpes, você vai cair, mas a vitória só vem para aquele que se levanta tantas vezes quantas caírem. Não romantizem a vida. Aqui nesse mundo, nesse plano terrestre, nós vamos ter dificuldades. Cedo ou tarde nós passamos por dificuldades. A diferença está na forma como você encara isso. E nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós temos uma promessa, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ânimo, pensamento positivo, pensamento assertivo faz toda a diferença no teu futuro. Aliás, pensando nisso, quando é que Caleb, no reino espiritual, foi colocado como líder da nação de Israel?
Eu me fiz essa pergunta hoje de manhã quando estava lendo esse texto. Talvez a gente seja pensado em dizer, não, quando Moisés morreu. Quando Moisés morreu, ali houve uma determinação para que ele assumisse o lugar de Moisés. Foi ali? Não, não foi ali. Josué assumiu a condição de sucessor de Moisés já no passado, com as posições, com as posturas, com as atitudes que ele estava tendo. Quando ele disse, lá 40 anos atrás, quando ele disse, nós podemos conquistar a terra prometida. Nós podemos prevalecer contra esses povos, contra os gigantes. Ali, ele já estava no mundo espiritual, determinando a sua posição de liderança que ele iria ocupar no futuro. Aquilo que você fala, que você proclama, que você determina hoje, a forma como você se comporta hoje, as suas atitudes de hoje são determinantes para aquilo que você vai conquistar no futuro. Daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Isso é uma lei espiritual. Aliás, a Bíblia, ela contém inúmeras leis espirituais de sucesso. Aquilo que você faz hoje tem reflexos no futuro. O teu posicionamento hoje se reflete no futuro. Hoje, para vocês que são jovens, é tempo de plantar. Plantem a semente correta. Plantem de forma adequada. Tenham sonhos, projetem. Tenham ânimo. Mas junto com o ânimo vem a quinta lição. Quinta lição, ânimo. É preciso ter ânimo. A quarta lição, é preciso ter ânimo. A quinta lição, junto com o ânimo, é preciso ter esforço. Esforço. Eu fui no dicionário. Esforço. O dicionário diz que esforço significa excesso de força, de empenho, que se coloca na realização de algo, ato penoso, de difícil realização, obra que exige longos esforços. Esforço. Eu contei para vocês que eu tinha um sonho, ser professor. Mas para eu ser professor eu precisava ter título para fazer concurso público, precisava fazer um mestrado. Depois do mestrado precisava fazer um doutorado. E eu estudei os últimos 2 anos da minha graduação para fazer a prova do mestrado. Na época eram 12 centros que tinham mestrado em economia. E eu fiz a prova. É uma prova que concorria a pessoas, uma prova unificada do Brasil inteiro. Fiz a prova. Passei, mas eu não passei onde eu queria. Eu tinha colocado uma meta na minha vida, que eu queria cursar as top 5, as 5 mais concorridas. Passei em 3. Naquele momento eu tomei uma decisão, eu falei, não vou fazer um mestrado onde eu não quero. Eu tomei uma decisão, fui para o Rio de Janeiro e fui fazer uma especialização no Rio de Janeiro. Mas a especialização foi uma desculpa. Eu fui morar na casa de uma tia minha, fiz uma especialização na Fundação Getúlio Vargas à noite, mas eu ficava de 8 da manhã às 6 da tarde, estudando na biblioteca da Fundação Getúlio Vargas, para a prova. Eu já tinha pago um preço antes, porque os meus colegas de faculdade muitas vezes estavam envolvidos em outras coisas, tinha um futebol que eles gostavam de jogar 2 vezes na semana, e eu adorava futebol. Eu gostava de futebol, aquilo era uma coisa muito bacana, mas eu deixei de ir para o futebol para focar no meu objetivo. Eu tinha outras atividades na minha vida, abandonei outras atividades da minha vida para focar no meu objetivo. Não passei onde eu queria, fui para o Rio de Janeiro. Fiquei 8 meses estudando, de segunda a sexta, de 8 da manhã até 6 da tarde, de novo para essa prova. Com um detalhe, eu fui com um orçamento apertado. O que eu tinha era suficiente para pagar a especialização e eu comia todo dia miojo com salsicha. Isso eu conto hoje, é engraçado, mas vai comer miojo com salsicha todo dia para você ver como é que você vai ficar. Eu passei 8 meses da minha vida, porque naquela época o miojo era 15 centavos. Era o que eu tinha no meu orçamento para poder me alimentar durante o dia. E eu tinha R$10 a mais no meu orçamento para gastar na semana, que eu esperava um dia na semana, geralmente o dia que eu estava com mais fome, para ir no Bob's da praia de Botafogo, que eu podia com R$10 naquela época comprar um sanduíche, um refrigerante e uma batata frita.
Hoje, quando eu passo num supermercado que eu vejo as prateleiras de miojo, eu passo de costa, que eu não aguento mais ver miojo, porque eu comi tanto miojo na minha vida, que eu não aguento mais ver miojo. Eu tive pesadelo com miojo. Fiz a prova, passei, inclusive passei na mais concorrida, que foi a Unicamp, onde eu fui fazer a minha pós-graduação. Isso significa o quê? Esforço. Você quer passar num concurso público? Se esforce. Você quer passar numa universidade? Se esforce. Você quer alcançar alguma coisa na sua vida? Pague o preço, se esforce. As coisas não vão acontecer de mão beijada na sua vida. Construa o seu caminho. Pague o preço. Se você pagar o preço, se colocar diante do altar do Senhor, certamente você vai colher. Na hora certa, você vai colher. É preciso, portanto, ter esforço. Sexta lição: firma as tuas atitudes e os teus pensamentos na cosmovisão bíblica. E a gente sempre insiste muito nisso na igreja, né? Josué 1, 7 e 8 diz o seguinte, acompanhe aqui comigo: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Olha, Josué, te esforça e tem de bom ânimo. Lições que nós falamos agora. Esforço e ânimo andam juntos, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8: não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então, olha só, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Há uma condicionante aqui, princípio espiritual, e eu estou descobrindo várias chaves espirituais na Bíblia de sucesso. Esse é um. Te mantém fiel à palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor, cumpre a palavra do Senhor, e você será bem sucedido. Lição. E sétima e última lição: o teu sucesso deve ter por principal objetivo glorificar a Deus. Glorificar a Deus. O Senhor te chama, o Senhor planta sonhos em nossos corações, o Senhor nos vocaciona, nós temos chamados, cada um aqui tem um chamado diferente. Se eu perguntar aqui, certamente cada um aqui tem um sonho, tem um projeto, sente seu coração batendo com força por algo. Ali é a tua vocação, ali é o teu chamado. Mas em Mateus 5, 13 a 16, há uma observação que o Senhor Jesus faz para as pessoas que estavam ali ouvindo o sermão dele. E entre eles estavam os discípulos e os apóstolos. Diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Vocês são o sal da terra. Vocês estão nesse mundo para salgar a terra. Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vamos seguindo, por favor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Você que brilha, você que é uma cidade edificada, você não tem como não ficar sendo visto pelas pessoas. Você vai brilhar, você vai chamar atenção, você vai ser visto. Versículo 16. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Versículo 16. Assim, jovem, assim, cristão, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Nós somos chamados a sermos sal e sermos luz. Se o Senhor te colocou um projeto na vida, se o Senhor te colocou um sonho, é para você ali brilhar, é para você ali fazer a diferença. Nós somos chamados a impactar e transformar a sociedade pela cosmovisão bíblica. Nós somos chamados a liderar, nós somos chamados a sermos os melhores naquilo que nós fazemos. Para a nossa honra? Não.
para a honra e glória do Senhor, porque como o apóstolo Paulo disse, importa que nós diminuamos, mas que ele cresça, porque aonde um cristão brilha, aonde um jovem cristão brilha, ali brilha o Senhor, e ali é implantado o reino de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar por você. Em seguida, nossa equipe de louvor assume aqui. Palavra rápida, mas uma palavra cirúrgica e profunda na tua vida. Se você prestou atenção nessas 7 lições, você tem tudo para, ao colocá-las em prática, atingir os teus sonhos, atingir os teus objetivos de vida. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelas lições que a tua palavra tem trazido aos nossos corações, Senhor. Eu quero te pedir, em especial, Senhor, por essa juventude, Senhor. Levanta aqui líderes, Senhor. Coloca sonhos, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não está sonhando, que não tem um projeto de vida, um propósito existencial, planta, Senhor, no coração dessa pessoa, na mente desse jovem, um projeto de vida, um sonho audacioso, Senhor. Para aqueles que já sonham, que já têm um projeto, Senhor, dê ânimo. Mas dê também, Senhor, um espírito de esforço, Senhor, para que eles possam, Senhor, com disciplina, com esforço, alcançar as suas metas, Senhor. Que eles saibam pagar os preços que a vida vai cobrar, Senhor. E nós sabemos que são muitos preços. Às vezes nós temos que abrir mão de coisas que nós gostamos. Mas essas escolhas nos levam, Senhor, a alcançar um caminho mais agradável aos teus olhos, Senhor. Fortalece a tua juventude, Senhor. Que a tua juventude possa voltar a sonhar, que a tua juventude possa voltar, Senhor, a impactar e transformar a sociedade, Senhor. Que os sonhos possam ser realizados, Senhor, não para a honra e glória, Senhor, individual, Senhor, mas para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória da tua igreja, Senhor, para que o teu reino seja implementado, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, Senhor, no nome santo de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe a vocês tremendamente.